Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Nesta sexta-feira, você tem preocupado-se em buscar muitas coisas ao seu redor, mas tem esquecido que, em primeiro lugar, tem que vir o reino dos céus. O reino dos céus, querido, ele precisa ser o ponto da tua vida. Tem que ser a sua bússola. Ele tem que dar um norte para você. Mas talvez você vai me dizer assim: irmã, mas eu tenho outras coisas para resolver. Eu tenho a minha vida financeira, a minha vida familiar, os meus filhos que precisam. Eu sei que os teus filhos precisam. Mas os teus filhos, antes de precisar de algo terreno, eles precisam da bênção do Senhor. Eles precisam da salvação que vem do alto. Muitas vezes nós procuramos ajuntar tesouros aqui na terra. Procuramos correr o dia para pagar as nossas contas, comprar um carro, comprar uma casa, casar, ter filhos, e parece que nada a gente se contenta. Tem gente que casa, não está feliz porque não tem um filho. Tem um filho, não está feliz porque não conseguiu trocar de casa. Trocou de casa, não está feliz porque não conseguiu comprar um carro ou trocar de carro. E fora o que a sociedade nos cobra. E a gente ajunta tudo isso aqui na terra e esquecemos de ajuntar os nossos tesouros no céu. Mas não sou eu que falo isso, é o próprio Jesus. O Senhor Jesus nos ensina em sua palavra que quando a gente abençoa alguém, quando uma mão der algo para alguém, a outra não precisa ficar sabendo. Não precisa de burburinho, não precisa com que a gente coloque faixas por aí dizendo eu ajudei fulano, eu abençoei, não. Façamos tudo quietos, sem constranger o próximo, sem passar por cima do próximo, porque tem gente que para ocupar um lugar, ela sai passando por cima da nossa família, ela destrói casamento, ela queima alguém dentro da empresa, porque ela não aguenta ver aquela pessoa crescer, ela queima alguém dentro do próprio ministério, porque acha que se aquela pessoa ficar, vai pregar mais, vai cantar mais, vai evangelizar mais, vai lavar mais banheiro, eu não sei. Então ela arruma um jeito de esconder o brilho daquela pessoa, mas eu vim dizer para você que tem buscado o reino dos céus. Enquanto você busca o reino dos céus, Deus tem preparado algo extraordinário para você. É que você está tão focado no problema que você não está vendo que Deus já tem a solução para você. E Deus não está preparando um cenário como na maioria das vezes a gente fala. O cenário já está preparado, mas Deus precisa moldar os nossos coraçõezinhos. Muitas vezes eu recebo muito pedido de oração, muito. E eu louvo a Deus por o Senhor ter dado esse ministério de intercessão, de cuidar, de ouvir. Eu sei que enquanto eu estou cuidando daquilo que é de Deus, Deus está cuidando daquilo que é meu. Eu fico até emocionada porque muitas vezes a gente não tem o chão, mas a gente tem a fé. Muitas vezes a gente não tem o local para cuidar de um determinado povo, mas a gente tem a instrução e a gente ensina. Então o Senhor vai nos usar conforme a ferramenta que Ele nos dera. E muitas vezes as pessoas me pedem oração por uma determinada área. E quando eu vou orar, o Espírito Santo me mostra, filha, mas precisa ser curado aqui, precisa ser transformado aqui. Eu não vou trazer o marido de volta se não houver conserto, se não houver renúncia. Ou se a pessoa não entender que a prioridade da vida dela não pode ser o marido, não pode ser os filhos, não pode ser o trabalho, que o trabalho paga as nossas contas. Eu garanto que a gente passa uma vida sem marido, mas a gente não passa uma vida sem trabalho, porque como é que a gente vai pagar a conta? Então Deus conhece a necessidade da gente no profundo mais do que a gente. Aí uma certa feita, o Senhor em Mateus 6, ele vai falar sobre a esmola, sobre o jejum, porque quando um abençoa, o outro não precisa ficar sabendo. Ele ensina a gente a orar a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele ensina que venha o teu reino e a tua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Lá no versículo 33, 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Só que ele começa com uma exortação
que quando a gente der algo a alguém, a gente não precisa anunciar, mas os céus tá vendo. Irmãos, eu não sei o que alguém tem dado para você, se é de coisa boa, se é coisa má, o que andam falando a teu respeito. Mas eu estou te dizendo que os olhos de Deus estão no teu cenário, está na tua vida. Se você está precisando que Deus te justifique no meio de algo, Deus vai te justificar. Se você está preso a uma situação com medo de sair e Deus não te dá o sustento, ei, busque primeiro o reino de Deus. Não compactua com aquilo que não agrada a Deus, ou não esteja em um lugar. Por mais que você esteja fazendo o que é certo, não esteja em um lugar para agradar ninguém. Você tem que agradar a Deus. Então o Senhor disse para o povo: busca primeiro o reino do Senhor, as outras coisas ele acrescenta. No 34 ele coloca assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ele não está falando para a gente viver uma vida dissoluta, uma vida desregrada, não. Ele não está mandando fazer isso, irmãos. O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Mas essa preocupação que Jesus está dizendo, ela não pode me trazer inquietação na alma. Tem gente que fica com um pensamento tão acelerado, que ele não consegue descansar por um futuro ainda que nem chegou. Trabalha certo hoje, louva a Deus certo hoje, cuida da tua família certo hoje. Faça aquilo que está nas tuas mãos hoje, que Deus está permitindo. Basta esse mal de hoje. Para que eu vou trazer problemas de um futuro que nem chegou no meu presente? Para que, se eu já tenho os problemas de hoje para resolver? Se eu já tenho a dor, a aflição, a família, emprego, tantas coisas, o que o Jesus está dizendo assim: ei, não inquieteis, calma. Busque o reino de Deus hoje, faça o que é certo hoje e amanhã você vai ver. Ele ensina a gente a orar, ele ensina, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No versículo 14 do capítulo 6, ele disse que se a gente perdoar, Deus nos perdoa. Se a gente não perdoar, meu amado, Deus não perdoa. E você sabe que a gente não, nem a nossa oferta Deus atende? Não adianta você sair para abençoar alguém, porque no céu você não vai estar plantando nada, porque Deus não recebe, porque Deus está te assistindo. Deus assiste aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, e Deus assiste também aquilo que nós pensamos. Tenha pensamentos de paz sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu esposo, sobre a tua família, sobre a empresa que você trabalha. Ah, mas você não conhece a empresa que eu trabalho, você não conhece o patrão que eu trabalho. Tenha pensamentos de paz sobre ele. Você precisa dar aquilo que o Espírito Santo te ensina a dar. O que você tem é paz? Dê paz. Querido, o dar paz não é ser conivente com coisas erradas, tá? Não é isso. Seja em qualquer área da tua vida, se você tiver que compactuar com o erro, pula fora. Entra nesse mar afora aí, sai nadando que você vai chegar assim na beirada da praia. Mas não fica dentro de um barco furado, de uma situação furada. Porque quando a justiça de Deus pegar essa pessoa, vai pegar você também. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 33, se eu não me engano, depois os irmãos conferem, né, para que não fique vago, mas ele disse que as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu conversar com Deus todo dia, eu quero ver que Satanás no inferno e homem na terra, que vai me tirar o bom costume. Não tira. Agora, se eu ficar olhando coisas erradas, no meio de coisas erradas, eu vou corromper os bons costumes que Cristo deu para mim, que Cristo me ensinou na Sagrada Escritura. Eu vim dizer para você nessa terça-feira que tem muita coisa boa chegando na tua história, mas você precisa se atentar ao reino dos céus. Olha para o Senhor hoje e fala: Pai, como está a minha salvação? Pai, eu estou sentindo que eu estou frio, eu estou sentindo que eu estou distante. Pai, eu estou sentindo que eu estou perto. Pai, eu estou sentindo que eu estou no caminho certo, que a salvação chegou para mim e vai chegar para a minha casa, vai chegar para os meus amigos. O Senhor vai chegar até para o meu inimigo. Abra os olhos dele. O Senhor mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Abre aspas, fecha as aspas. Não vamos adentrar neste assunto. Enquanto Jó orava por alguém, Deus mudou o cativeiro. Os amigos de Jó davam falso testemunhos de Jó, mas o Deus de Israel, a boca dele, deu um ótimo testemunho a Satanás a respeito de Jó. Eu vim dizer para você que Deus está te assistindo nesse dia.
E Ele tem bons pensamentos sobre você. É um pensamento de paz, de alegria. É um pensamento de reconstrução dentro do teu lar, de restituição em algumas áreas. Querido, tem coisas na minha e na tua vida que fica nítido que não é pra gente. Fica nítido que Deus não tá no negócio. E eu vim te dizer algo que o Espírito Santo me disse pela manhã quando Ele colocou essa palavra. Quando eu fui dormir ontem, eu não tinha a palavra. Não tinha. E na madrugada de hoje eu perguntei pro Senhor: Pai, se eu for gravar um vídeo, eu vou gravar o vídeo, o Senhor vai dar alguma coisa? Se o Senhor não der, eu não gravo. Porque eu não vou falar de mim. E o Espírito Santo disse para mim: fala pro meu povo, para eles buscarem primeiro o meu reino e a minha justiça, que as outras coisas eu vou acrescentar, filha. As outras coisas eu sei que o coração tá doendo. Por fora tá tudo bem, mas por dentro não tá nada bem. Fala para eles que Deus tem assistido a dor deles, e Deus tem assistido o plantio, e Deus tem visto que eles querem um caminho de paz, que eles têm feito o possível para me agradar. E eu achei tão bonitinho da parte do Espírito Santo, porque a preocupação que Ele tem conosco, não tem como não chorar, meu irmão. Não tem como. Não tem como você ouvir a voz do Espírito Santo e você não entender que Ele está no cenário. Por mais que você e eu não entendamos, mas Ele está no cenário. E o Espírito Santo disse para mim: filha, eu tenho cuidado de vocês, é que vocês estão andando muito inquietos, correndo de um lado para o outro, para resolver algo que eu tenho que resolver, não é vocês. Ponto. E aí, ele continuou uma outra coisa. Ele disse: filha, tem gente que está vivendo situação hoje. Estão trocando uma história que eu tenho para eles por um momento. Eu não sei que momento é esse que você tem trocado a história de Deus, mas eu vim dizer para você que a história que Deus tem para você é bem melhor do que o momento que você está tentando viver. Tem coisas, irmãos, que não é pra gente. Você vai comprar um sapato, você não vai comprar um sapato menor. Você não vai conseguir andar. Vai te apertar, vai doer. Se você for comprar um sapato, você não vai comprar um sapato maior. Você vai ficar parecendo um pé de pato. Perigoso você tropeçar até no próprio sapato e cair. Para de se encaixar onde Deus não quer que você se encaixe. Vamos deixar para vivermos a história que Deus tem para nós e não o momento que nós queremos. Eu não sei qual é o momento que você estava querendo, mas desfaça disso hoje. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus está dizendo para você: desfaça disso. Desfaça do momento, porque a história que eu tenho para você é para impactar. Acalma teu coraçãozinho em Deus. Não andei inquietos. O Senhor, Ele cuida dos passarinhos. E olha que o passarinho não vai lá guardar comida na geladeira, na despensa. Não estou falando que é para você não guardar comida, irmão. Entenda. Eu estou te dizendo que o passarinho, ele confia em Deus. Uma vez eu peguei um passarinho no varal, eu corri, contei para minha mãe que tinha um passarinho muito debilitado no varal. E ele era um canarinho da terra. E minha mãe pegou ele, compramos uma gaiolinha, porque precisávamos cuidar dele, e ele acabou morando com a gente não pôde devolver ele na natureza. Provavelmente ele nasceu em cativeiro, ele não sabia como era lá fora. E nós colocávamos uma banheirinha para ele tomar banho, um potinho, às vezes até de manteiga, margarina. Irmãos, e ele nadava, ele batia as asinhas, ele tomava um banho tão gostoso, e o Espírito Santo me fez me lembrar isso pela madrugada de hoje. E eu vi a cena, nós colocamos o nome dele de Joãozinho. Irmãos, ele ouvia a nossa voz, ou a gente estava cantando Matos Nascimento, Paulo André, Rose Nascimento, o chicote estralando, e ele louvava sem parar. A gente falava, ele falava junto. Era uma alegria, mas ele estava preso. Só que ele era bem cuidado. Dias de frio, a gente colocava ele dentro de casa. Uns dias, mais ou menos, a gente forrava um paninho
para que a luz da garagem não incomodasse a gaiola, para que ele pudesse dormir em paz, para que o vento também não batesse nele. Tinha um bom cuidado, apesar do lugar restrito que ele estava. E ele tomando banho naquela banheirinha, ele parecia que estava tomando banho no mar, e o Espírito Santo me disse: filha, mas o Joãozinho era pequeno, então aquela banheirinha era muito grande para ela, mas tem gente que está querendo viver uma imensidão e está no raso. E quando o Espírito Santo me falou isso de manhã, eu vi uma piscina. E eu vi gente querendo mergulhar numa piscina e nadar numa piscina pequena, rasa. Mas ela queria nadar com a liberdade que ela nadaria no mar, numa praia. O que o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã é que para de querer viver aquilo que eu tenho para você, que é grande, no raso que você está. No lugar que você encontra, se você não vai viver as minhas promessas, onde o seu coração está preso, você não vai viver as minhas promessas. A ferramenta que eu te dei para você romper e ser conhecido ou reconhecido nos 4 cantos da terra, eu não sei se é sua empresa, se de fato é seu ministério, eu não sei o que é, mas você sabe. Você está querendo viver algo muito grande da parte do Eterno, dentro de um espaço pequeno, você não vai viver. Você vai viver uma frustração tão grande, tão grande. E não é uma frustração por você tentar e ter dado errado, porque isso todos nós ficamos frustrados. Mas é por algo que você vai entender, que você quis viver a promessa de Deus num lugar que não é para você. Você quis viver a promessa de Deus ao lado de pessoas que não é para você. Se Deus deu a oportunidade de saírem do teu caminho, você sair do caminho de alguém, eu não sei o que é. Aproveita esse novo tempo de Deus para você. E fala: pai, eu sei que eu vou passar por dias difíceis, mas eu prefiro passar os dias difíceis buscando o teu reino e a tua justiça. O que significa isso? Buscar a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Quando o salmista diz para Deus: unge a minha cabeça com óleo, ele estava dizendo: pai, quando eu tenho azeite nos meus ouvidos, azeite na minha narina, azeite na minha boca, na minha cabeça, impede que esses maus hábitos, que essas más conversações venham corromper os meus bons costumes. Porque o salmista passava óleo, o pastor de ovelha passava óleo na cabeça das ovelhas, porque as moscas, os bichos botavam. Então eles procriavam dentro dos ouvidos, dentro do nariz, até coça, meu irmão, pensando a cena. E esses animais, essas ovelhas, elas saíam para bater a cabeça nos rochedos, em pedra, no que tivesse. Porque aqueles comixilões, aqueles bichos estavam bagunçando a cabeça dela. Então, quando era derramada uma grande quantidade de azeite, impedia que aquela mosca pousasse, vamos dizer assim. Que aquele bicho pousasse e botasse um ovo e dali nascesse uma larva. O que quer dizer isso? Unja a tua cabeça com a verdade do Espírito Santo. Unja a tua cabeça com um azeite, com a palavra, ou unja um azeite na tua casa, coloca sobre a tua cabeça, vai na igreja, busca um óleo ungido, para que as más conversações não venham corromper os teus bons costumes. O salmista sabia do que ele precisava, porque Davi, todas as vezes que deixou faltar óleo na tua cabeça, tu sabes muito bem que ele pecou. Colocou Urias para morrer, contou o povo quando não era para contar. Nossa, fez tantas coisas que não estavam dentro do plano de Deus, porque faltou azeite. Então, quando falta azeite na minha e na tua cabeça, irmãos, a tendência é a gente errar. A tendência é a gente olhar para as coisas do mundo, sim. Mas eu vim dizer para você que nessa terça-feira tem muita coisa boa chegando na tua história. Mas busque primeiro o reino dos céus. Corta laço com aquilo que você sabe que você vai ficar preso numa situação que não é de Deus para você. Eu profetizo sobre a tua vida nessa terça-feira, portas abertas. Eu profetizo sobre a tua vida a presença de Deus, porque assim eu sei que você não terá falta de nada. Somente creia.